uma boa noite para você. Hoje, mais uma quarta-feira de poder. Como é bom estarmos aqui nesse lugar para juntos estudarmos a palavra de Deus. Durante já 9 semanas consecutivas, temos estudado esse extraordinário livro, Caminho a Cristo. Estamos indo já para o capítulo 10 e daqui a algumas semanas mais vamos terminar esse livro e já estamos com outro livro extraordinário em mente, da qual vamos começar a estudar com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. É sempre muito bom ter você na nossa companhia, é bom ter você, a sua família, os seus amigos. Que Deus possa abençoar você e que tenhamos aqui um estudo muito especial. Se você tem o livro, então eu convido você para tomar esse livro nas mãos, pegue o livro, vá lá, tenha um tempinho, busque o livro, abra no capítulo 10, que esse vai ser o tema do nosso estudo hoje. O conhecimento de Deus. Será que a gente pode conhecer Deus? Será que a gente pode entender quem é Deus? Será que a gente consegue se aprofundar um pouquinho no conhecimento de quem é Deus? E olha, vou dizer para você, é possível. E o estudo de hoje vai nos mostrar exatamente como podemos nos aprofundar no conhecimento de quem é Deus. E para discutir esse tema comigo, eu estou aqui com meu amigo, companheiro de ministério, pastor Cláudio Omar. Pastor, boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor Elias, graças a Deus, tudo bem. Pastor, nós estamos vivendo uma linda experiência, né, nessas 9 semanas que já tivemos sobre o estudo do livro Caminho a Cristo. Eu acho que o tema de hoje ele vai nos proporcionar algo muito importante, o conhecimento de Deus. Quantas coisas, né, que imaginamos sobre Deus e não temos ideia. O que a Bíblia fala sobre esse tema? E eu queria convidar hoje você também, você que está nos acompanhando nesse exato momento, aproveita, compartilhe o link, já liga para o seu amigo, liga para a sua amiga, convida a família, traz aí para perto de você. Eu acho que hoje todos nós temos muito que ganhar com esse tema. Inclusive, quando eu estava estudando, pastor, eu me maravilhei pela informação que a autora ela traz para cada um de nós. O conhecimento de Deus. E eu descobri algumas coisas muito importantes que eu quero daqui a pouco já discutir com o senhor. Ah, que bom. Você já percebeu que o assunto vai borbulhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se nós tivermos, presta atenção no que eu vou dizer para você, antes da gente começar qualquer discussão do tema, se nós tivermos qualquer ideia distorcida de Deus, todas as demais coisas serão distorcidas em nossa vida. É muito importante, mesmo que eu digo, na superficialidade da nossa capacidade humana de entender quem é Deus, mesmo nesse nível mais superficial, é muito importante entendermos um pouquinho de como Deus se revela em nossa vida. Então, antes de nós começarmos esse momento especial de estudo, tanto desse capítulo 10 do livro Caminho a Cristo, como também de alguns aspectos da Bíblia muito importantes, que vão nos apoiar e nos ajudar na compreensão do tema, eu quero convidar você a louvar o Senhor conosco. E vamos juntos cantar essa melodia que ela fala realmente sobre o milagre que Deus quer fazer na nossa vida, como Deus realmente nos transforma. Vamos juntos louvar o nome do Senhor. E eu sei que existe
santo e bom lugar. Que música linda, hein, pastor Cláudio Omar? Uma música especial, né? Essa música toca o nosso coração. E eu quero te convidar, então, a nos colocar diante do Senhor através da oração, pedindo que o Senhor nos ilumine pelo Espírito Santo para podermos continuar aqui a nossa adoração e estudarmos juntos a palavra de Deus. Ore por nós e Amém. por nós, por favor. Então, quero convidá-los a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós somos gratos a Ti pelo dia, pela noite que chegou. Gratos, Senhor Deus, pela forma maravilhosa que tem nos conduzido. Hoje, teremos um privilégio de conhecer um pouco também, Senhor Deus, de que forma Tu tens se revelado, Senhor Deus, à humanidade. Peço aqui Teu Santo Espírito que Ele possa nos conduzir, tanto eu como o pastor Elias. Existem pessoas tão curiosas, Senhor Deus, para compreender esse capítulo 10 também, o conhecimento de Deus. Há tantas coisas que se falam sobre isso, Há tantas pessoas que buscam, Senhor Deus, através do mistério, através da magia, através do misticismo também, Senhor Deus, tentar Te conhecer. Mas, Senhor, o que a Tua palavra fala? De que forma, Senhor, a Bíblia, ela nos traz essa revelação a respeito da Tua pessoa? Deus meu, clamo aqui para que Teu Santo Espírito possa nos conduzir. Em nome de Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Cláudio Omar. Então vamos ao nosso tema dessa noite, o conhecimento de Deus, capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Fica aí registrado o nosso abraço para você. E vamos tentar juntos, você pode deixar aí até no nosso chat algum comentário. É muito importante, ao final do nosso estudo hoje, nós vamos ter um momento da oração final, onde vamos interceder por todos os pedidos que naturalmente você vai colocar aí, ou pedir para você, ou para alguma pessoa especial, para sua família. Então deixa abaixo aí o seu pedido especial, tá bom? E nós vamos orar. No final, a nossa oração, ela vai ser uma oração intercessora, no sentido de colocar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus, e que Ele supra todas as suas necessidades. Bom, pastor Cláudio Omar, quando a gente fala sobre Deus, parece que a gente fala de um universo que é quase inatingível, né? Porque, naturalmente, é muito limitado para nós, como seres humanos, finitos como somos, pecadores, entendermos e compreendermos na plenitude quem é Deus. Isso é ponto pacífico. Seria tolice da nossa parte queremos entender tudo sobre Deus. Mas a gente olha o tamanho desse Deus pelo tamanho do universo que Ele criou, não é? A gente olha o poder desse Deus pelo poder como Ele criou e mantém e sustém a nossa vida e todo esse universo. A gente olha a misericórdia de Deus, a gente olha a bondade de Deus através de muitas questões que acontecem. Então, por inferências e por referências, nós começamos a entender um pouco melhor quem é Deus. É claro que a Bíblia tem alguns caminhos que ela nos mostra como nós podemos conhecer Deus. E um deles, segundo Ellen White nos diz aqui, é a natureza. Deus se revela através da natureza. E quando eu estava lendo esse capítulo, me veio à mente, e eu vou pedir permissão para você para ler um verso da Bíblia, que eu já até deixei separado aqui, que é uma citação do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 20. E esse verso, ele me chamou a atenção porque ele embasa o princípio da nossa discussão aqui hoje à noite. Então Paulo diz assim, olha, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, note, o que esse verso me traz como uma base de compreensão? Me traz a certeza de que os atributos invisíveis de Deus, Deus tem os seus atributos que são os morais, né, que são aqueles atributos que ele são apenas dele e ele não compartilha com ninguém mais, e tem os seus atributos também comunicáveis aos homens, que nós já estudamos vários deles aqui através do estudo que já fizemos em noites anteriores. Mas a natureza, que é um ato criador de Deus, e o atributo de ser um criador é um atributo que só pertence a Deus. Deus é criador, nós somos criaturas. E tudo aquilo que ele cria revela quem ele é. Então, por isso que Paulo diz, nós percebemos, por meio das coisas criadas, quem é Deus. Então, eu vou jogar essa perguntinha para você um pouquinho agora. Como a natureza pode nos mostrar quem é Deus? É verdade isso ou não é verdade? Pastor, é completamente verdade, né? Inclusive, quando você estuda a criação, né? A cada dia que Deus está criando as coisas nessa terra, as coisas invisíveis que passaram a se tornar visíveis, que não existia, a luz não existia nessa terra. E Deus haja a luz no segundo dia, quando Ele separa, no terceiro dia, quando separa as águas, no quarto dia, quando cria o sol, tudo está revelando a Deus. Tem um texto, inclusive, do próprio capítulo Conhecimento de Deus, bem no finalzinho do primeiro parágrafo, a autora diz assim, tudo isso fala ao nosso coração e nos convida a conhecer aquele que tudo criou. Eu acho que a natureza, é praticamente uma certeza, a natureza, ela te faz um convite. Quando você começa a contemplar aquilo que Deus criou, você está recebendo um convite de Deus para conhecê-lo também. A natureza é a primeira forma, pastor Elias, que Deus ele se revela para a gente. Então, você encontra, logo, praticamente antes do homem ser criado, Deus vai criar todas as coisas. A Bíblia fala que Ele cria o sol, a lua, Ele vai criar praticamente a relva, Ele cria os animais selváticos, os animais domésticos, Ele vai criar os peixes. Quando está tudo criado, Ele cria o homem. A primeira contemplação que o homem tem a respeito de quem é o seu Deus está relacionado com a natureza também. Então, antes de Deus ter um livro escrito pelo homem, você tem um livro escrito por Deus, que é a própria natureza, né? É bonito isso, né? A natureza é um livro aberto de Deus ao homem, não é? Enquanto você estava falando sobre a criação, como Deus criou todas as coisas, né? O livro de Gênesis nos fala tão claramente sobre tudo isso. Eu gosto de ler o livro de Gênesis, eu gosto de ler a forma como Deus foi criando, né? E a Bíblia diz que era bom, quando chega o nome era muito bom. Então Deus, tudo que Deus faz é bom, é muito bom, é excelente. Deus não faz nada pela metade. Então, vai aqui uma reflexão. Enquanto você estava falando sobre isso, me veio à mente, e eu vejo assim hoje no mundo tantos movimentos em defesa da natureza. Naturalmente que o que está por detrás desses movimentos ativistas, não é, em relação à preservação da natureza, não tem nada a ver com relação a Deus, né? Ou seja, as pessoas não estão olhando para Deus, elas estão olhando aí para outros propósitos, enfim, são propósitos lícitos, e a gente tem realmente que manter a vida, preservar a vida, a atmosfera, a poluição, a destruição mas quando a gente olha biblicamente, qualquer ação do homem contra a natureza é uma ação do homem contra o próprio Deus.
Então, esse é um conceito que eu não sei se você em casa já parou para pensar, mas nós precisamos pensar muito seriamente nisso. Goste ou não você de plantar uma árvore, goste ou não você de cultivar um jardim, isso são características muito pessoais. Eu tenho, por exemplo, na minha família, pessoas que amam jardins. E tenho outras que não gostam tanto de jardins. Mas não é que não gosta do que o jardim produz, não gosta do trabalho que dá para manter um jardim. Na verdade, assim, se você perguntar para mim assim, olha, você ama um jardim? Eu amo um jardim, eu amo a natureza. Eu já visitei vários jardins e lá em Curitiba, quando morava lá, durante mais de quase 15 anos, lá existe um dos mais lindos parques do Brasil, o Jardim Botânico. E aquilo, quando está tudo florido, é um ponto de visitação, né? Vai aí um abraço para os meus amigos curitibanos, né? Os paranaenses, que olham para aqueles parques lindos lá de Curitiba, como a cidade realmente encantadora, não é? Pelos parques, pela beleza, pela natureza. E aquele Jardim Botânico de Curitiba é nem uma propaganda aqui turística, mas é um dos pontos mais lindos, aquelas estufas com aquelas lindas flores. Eu passava com a Thelma ali, com as minhas meninas, dias assim, domingos, passeando, andando pelas flores, e a gente não se cansa de ver. Naturalmente que nós às vezes não temos um jardim em casa, não é porque não gostamos do jardim, às vezes pelo trabalho que isso dá, né? Mas quando você vai aqui em Olambra, vamos pensar aqui, nós estamos aqui pertinho, né? Olambra, quando há aquelas feiras de flores, quem já foi sabe o que eu estou dizendo. Você passa um dia contemplando a beleza de uma flor, de uma natureza. É impossível você olhar para isso e não ver a mão de Deus. Então, quando a gente se levanta contra a natureza, para destruir uma natureza, nós estamos nos levantando contra a própria ação criadora de Deus. Eu acho que o cristão, ele tem que defender a natureza, não somente pelos processos naturais, como o mundo hoje defende a preservação do meio ambiente, mas, sobretudo, porque qualquer atentado contra a natureza é um atentado contra o próprio Deus. E isso nós deveríamos ter muito claro em nossa mente. Então, eu achei isso extraordinário, né? A maioria dos ensinamentos de Jesus, eles estavam ligados à natureza. Já ia comentar sobre isso, pastor. É interessante que logo no primeiro capítulo de Gênesis, uma citação, né, que o senhor terminou de fazer, é quando Deus terminou de criar todas as coisas, né, e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. É interessante que já nessa frase, que é Gênesis capítulo 1, verso 31, Adão e Eva já estão juntos com Deus. Estão contemplando também tudo que Deus havia feito. Então, eu gosto muito de olhar para Gênesis. A primeira coisa, tem algumas imagens bíblicas, né, alguns desenhos, né? Logo no sexto dia da criação, Deus já revelando para o homem quem ele é através da sua própria criação, seu amor. Adão e Eva não pediram para nascer. Deus os criou. Mas quando Deus traz ambos à vida, gente, eles vão ter um mundo lindo já. Essa terra está praticamente já pronta. Ela é entregue de presente para Adão e Eva. Então, eu entendo, pastor Elias, que essa terra, nosso planeta, a natureza, é um livro escrito por Deus, que Ele entregou para mim e para você, para que a gente pudesse conhecer também. Está lá, deixou bem claro para Adão, né, que o homem pudesse ter domínio sobre tudo que ele criou. Então eu gosto muito desse aspecto, né, que a Bíblia nos traz nesse primeiro capítulo. Pastor, eu gostaria também de fazer não é nem um comentário, é uma pergunta. Está aqui justamente no segundo parágrafo. Jesus Cristo, se tem alguém, um grande professor, esse grande professor foi Jesus. E Jesus também nos ensinou uma forma de ensinar. E ele usava vários instrumentos, né, vários aspectos da natureza para nos ensinar. E o primeiro parágrafo diz assim, ó, nosso Salvador enriquecia seus preciosos ensinos. Com o quê? Com o que Jesus Cristo está trazendo? Que instrumento? Qual é a metodologia de Cristo nos seus ensinos?
Porque se nós temos no Antigo Testamento, de Gênesis praticamente a Malaquias, Deus usando as coisas da natureza para nos ensinar, o salmista Davi principalmente usa muito essa linguagem da natureza. E Cristo? Como é que Cristo, quando ele esteve nessa terra, seus 33 anos, que passou por aqui, os seus 3 anos de ministério, qual foi a metodologia que ele usou aqui? Eu gosto muito dessa primeira parte aqui que a autora vem trazendo, né? Ele usa aqui, olha, nosso Salvador enriquecia seus preciosos ensinos com coisas da natureza. Aí ele coloca as árvores, os pássaros, as flores dos vales, as colinas, os lagos e o lindo céu, né? Tudo isso era uma conexão com aquilo que ele fazia e com aquilo que ele ensinava. Então é interessante isso, né? A maioria das parábolas de Jesus estão ligadas às coisas da natureza, não é? Os ensinos de Jesus estão ligados à natureza. Jesus usava a natureza para passar as suas mais importantes lições. Quando você olha, por exemplo, o Sermão do Monte, meio à natureza. Jesus não tinha um auditório, Jesus não tinha um palco, Jesus não tinha um teatro. O teatro dele era o próprio livro que ele havia escrito, né? A natureza. E daquelas coisas mais simples, ele tirava as mais importantes lições. E me permita ler aqui um pensamento aqui da página 86, aonde Deus não apenas criou tudo isso, mas ele cuida. Então aqui vai até uma referência a uma teoria que acredita que Deus existe, mas um Deus que é ausente daquilo que ele criou, né? Um Deus que criou e abandonou esse mundo e colocou ele à sua própria sorte, o deísmo. Consequentemente, essa não é aquilo que nós temos como crença a respeito de Deus. Deus não apenas ele criou, mas ele também sustenta, mantém e cuida. Porque se ele deixasse na mão só do homem, isso aqui já estaria completamente destruído. Olha esse pensamento aqui da página 86. Deus cuida de tudo e sustenta tudo o que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal, que sem qualquer temor eleva seus humildes gorjeios. E se Deus cuida do universo, o que ele não faz por você, o que ele não faz para você? Porque eu e você somos parte desse processo criador de Deus. Então Ellen White diz assim, olha, e esse é um dos parágrafos mais tocantes desse capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Ela diz, quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão, ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um de seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba, e não há sorriso que ele não perceba. Ou seja, se nós nos apercebêssemos disso e acreditássemos disso, como ela diz aí no parágrafo seguinte, todas as ansiedades indevidas desapareceriam. Então, que Deus é esse? Não é um Deus de barro, não é um Deus de cobre, não é um ídolo que eu crio, não é um ídolo que eu coloco num altar, não é um ser que viveu e morreu, não é um objeto que eu torno aquilo um Deus ou um amuleto para a minha vida. Nada disso. Esse é um Deus vivo. É um Deus que está atento a tudo, a todos e a todas as coisas que Ele criou. Então, por isso que a natureza, pastor Cláudio Omar, ela é extraordinária. Nós deveríamos ter um profundo respeito pela natureza. Agora, tem um outro lado, que a gente precisa deixar bem claro, para não dar a conotação de que a gente está dizendo que a natureza é Deus. Porque isso os panteístas creem. Nós não cremos que a natureza é Deus. Nós cremos que a natureza
revela quem é Deus. Isso é muito importante. Salmos capítulo 19. E ali resume tudo, esse conceito de Deus revelando-se através da natureza. Então eu olho para aquilo que foi criado e vejo o amor, a bondade, a misericórdia, o carinho, o poder de Deus por mim e por toda a humanidade. Pastor, só para fechar essa parte aqui dessa revelação de Deus através da natureza, o senhor comentou bem no início, né, que a Bíblia apoia justamente o que Ellen White está colocando aqui, o capítulo 10 está ensinando. E olha só o que nos traz Lucas capítulo 12, o verso 22. Presta atenção aí, você que está nos acompanhando. A seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que as vestes. Ele faz um convite, pastor Elias, no verso 24, observai os corvos. Não somos nós que estamos inventando algo. O próprio Cristo também nos ensina, observai a natureza. E ele nos convida a observar os corvos. Ele diz assim, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, essa forma de ensinar, ela não surge aqui no capítulo 10 do livro Caminho a Cristo. Ela está aqui na Bíblia, está relatada, era a forma que Cristo ensinava. Ele nos convidava a observar a natureza e através da natureza, através dos ensinamentos de Deus, a gente aprender também como Deus cuida de cada um de nós. Mas, pastor, a natureza é uma das formas que Deus tem usado para se revelar também. Mas existe alguma outra forma que Deus atualmente ele tem usado para se revelar e nos ensinar também sua vontade, suas leis, seus princípios? Com certeza. Esse capítulo traz algo assim extraordinário. E está aqui na página 87. O terceiro parágrafo. Ellen White diz assim: Deus também nos fala por meio da sua palavra. Ou seja, a natureza ela revela quem é Deus. Mas a revelação importante a respeito de Deus, nós encontramos também na Bíblia. A Bíblia é, por excelência, o livro a qual nós podemos entender também quem é Deus. Por que Ellen White fala isso? Veja só, olha como ela termina esse parágrafo. Ela diz assim: é ali que encontramos, em linhas mais claras, a revelação do seu caráter, da sua maneira de tratar as pessoas, da grande obra da redenção. Ali diante de nós está a história dos patriarcas, dos profetas e de outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos. Vemos que eles, assim como nós, lutaram com situações desanimadoras. Vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos e, no entanto, se levantaram e venceram mediante a graça de Deus. Então, olha, quando eu tomo esse livro sagrado nas mãos, eu sempre digo assim, olha, entenda o que eu vou dizer. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, seja ela uma oração particular, seja uma oração secreta, seja uma oração pública, é a maneira como nós temos para falar com Deus. Mesmo que Ele já saiba, antes mesmo de pedirmos e falarmos, Ele já conhece os nossos pensamentos, está tudo bem, mas é a forma que nós temos de falar com Deus, é através da oração, né? É o caminho aberto, é a forma que Ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos do trono da graça. Porém, quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então, essa é uma matemática muito simples. Eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu abro a Bíblia, eu ouço Deus falar comigo. Porque o que há na Bíblia? E aqui a gente pode, pastor, nós somos pastores, conhecemos muitos processos
teológicos, muitos processos de compreensão da Bíblia. A gente fala muito sobre a inspiração do livro sagrado, né? O que está por detrás desse livro que não se contradiz, do Gênesis ao Apocalipse. Por que esse livro ele é tão especial? Porque ele tem a inspiração, ele tem a inspiração do Espírito Santo, e quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me ilumina, então ele fala a minha mente, Deus fala comigo através da Bíblia, pelo Espírito Santo. Então, é muito importante a gente entender a sacracidade desse livro, a importância desse livro. Não é um livro qualquer, não é um livro de contos, não é um livro de histórias, embora tenha histórias, não é um livro de profecias, embora tenha profecias, não é um livro de parábolas, embora tenha parábolas. Esse livro é o quê? Esse livro é o pensamento de Deus. É o livro que traz o conceito, a essência da salvação para a nossa vida. Então, é lindo. Eu gosto de ler a Bíblia de um jeito bem diferente do que muita gente lê. E esse capítulo 10, eu não sei se você parou para perceber tanto quanto eu, ele traz assim muitas questões em relação a como devemos ler e entender a Bíblia. É só o Novo Testamento, como alguns dizem, que Deus nos fala só através do Novo Testamento, ou Deus nos fala através do Antigo e do Novo Testamento também, pastor Claudimar? Então, o próprio Paulo, né, no livro de Hebreus, capítulo 1, diz que Deus tem nos falado de várias formas, né, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Ele está falando do Antigo Testamento. Mas ele diz assim, mas nesses últimos dias ele tem nos falado através de Cristo, né, pelo qual ou por quem também criou o universo. Então você encontra o próprio Paulo nos revelando. Ele tem nos falado através do Antigo Testamento, através do Novo também. Inclusive, eu lembrei agora de um texto, as palavras de Cristo se encontram em João 5:39, ele diz assim, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando Cristo ele faz essa citação, ele está falando de qual Escritura? Do Antigo Testamento. Era aquela que eles tinham acesso até aquele momento, porque o Novo nem tinha sido escrito, né? Vai ser escrito depois do ano 50, depois de Cristo. Então, com certeza, pastor, toda a Escritura é inspirada por Deus. Pastor, mas falando sobre a Escritura, falando sobre esse livro sagrado, né? Houve um momento, numa conversa entre Cristo e os discípulos, ele fez uma promessa que um dia ele iria voltar, mas ele estava subindo ao céu para preparar um lugar. E ele fala sobre a casa do Pai. E aí, de repente, Felipe, né, ele faz uma pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele assim, Felipe, estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhecem. O propósito da Bíblia é revelar tanto o Pai como o Filho e o ministério do Espírito Santo. Então, quando eu olho para esse livro, a Bíblia, você encontra de uma ponta a outra dela esse Deus se manifestando. Há um parágrafo aqui, você encontra na página 55, no primeiro parágrafo, ela diz assim, ó, sim, toda a Bíblia fala de Cristo, desde o primeiro registro da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando pegamos esse livro tão precioso e tão importante na vida do cristão, você está procurando quem nesse livro? É uma doutrina? Você está em busca de apenas, Senhor, o que eu devo fazer da minha vida? Devo comprar esse ou aquele carro? E tem pessoas que fazem isso, né? Fala comigo, Deus. Lamento te informar, a Bíblia não tem esse propósito. A Bíblia foi escrita para revelar, tanto para mim como para você, quem é esse Deus maravilhoso. E ela também não foi escrita para você provar que Deus existe. Ela foi escrita para aqueles que já acreditam que Deus existe. Porque se você não acredita que Deus existe, não vai ser a Bíblia que vai te conduzir a isso. O Espírito Santo vai ter que praticamente intervir na sua vida. Agora, pense numa coisa. Se você está estudando a Bíblia, qual foi o propósito de Deus ao deixar esse livro sagrado para cada um de nós? Praticamente esse parágrafo que respondeu tudo, ele tem como propósito revelar quem é o teu Deus, o que ele fez por mim e por você, o seu plano para me salvar também logo após o pecado. E toda a história de Gênesis e Apocalipse
ela vem nos trazendo esse grande conflito que aconteceu nessa terra em virtude da minha e da sua decisão de se levantar contra Deus. Mas nós encontramos Deus intervindo na minha e na sua história, nos salvando. Desde o Éden, um cordeiro é trazido para Adão e Eva. A história inteira do Antigo Testamento, você encontra, pastor Elias, Deus se revelando através da construção de um templo, através de um cordeiro, através dos profetas. O tempo todo ele se revela. Mas quando abrimos o Novo Testamento, nós encontramos a maior, não há outra revelação, o próprio Cristo vir nessa terra. Tanto que o anjo Gabriel disse para José que o nome dele seria Emanuel, Deus conosco. Então o próprio Cristo disse: vocês querem saber quem eu sou? Querem saber quem é meu Pai? Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. E olha, quando ele fala de vida eterna, outro dia um estudante me perguntou: pastor, o que é vida eterna? O próprio livro de João, o capítulo 17, verso 3, diz assim, que a vida eterna é que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando você toma esse livro na mão, gostei muito quando o pastor fez essa primeira introdução, te fez um convite: pega o livro, pega a sua Bíblia também, pega ela na sua mão. Não há outra forma de você conhecer a Deus, além da natureza, através da Bíblia também. E Deus tem se revelado. E pastor, não é somente uma compreensão de quem Deus é, mas através desse livro, você também vai ser conduzido a caminhar com Cristo, a viver com Ele e a viver eternamente ao lado dele. E começa aqui, né? Exatamente. É impressionante isso. E talvez você esteja aí olhando toda essa apologia que estamos falando e fazendo sobre a Bíblia, e você tem até uma Bíblia em casa, e você talvez nunca tomou esse livro porque acha que esse livro é um livro muito difícil de ser compreendido, é um livro complicado, um livro que traz muitas coisas aparentemente incompreensíveis para o homem. Mas eu vou dizer para você uma coisa: não é nada disso. O Espírito Santo que guiou os profetas a escreverem esse livro é o mesmo Espírito que guia você na compreensão dele. Então, não existe nenhum texto da Bíblia que seja incompreensível para você. Se você de Deus em oração, por isso vem um ponto importante aqui. E há dois aspectos que eu quero, nesses momentos conclusivos aí da nossa conversa, pastor Claudiomar, eu queria, é claro que pincelá-los, mas é importante que você saiba disso. O primeiro é o que está aqui no último parágrafo da página 89, onde Ellen White diz assim: a Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos. Ou seja, alguns pensam assim: olha, Bíblia é coisa para pastor, né? Você faz curso de teologia, faz uma faculdade, você estuda, faz mestrado, doutorado, então você tem a obrigação de entender a Bíblia. E eu digo o seguinte: Bíblia não é um livro para pastor, Bíblia é um livro para a humanidade. Nós, como pastores, apenas nos aprofundamos teologicamente um pouco mais em alguns assuntos. Nós vamos além da superfície, não é? Mas isso é um privilégio e direito e oportunidade de todos. Você pode não ter um curso de teologia, mas você pode compreender a Bíblia tanto quanto um pastor, quanto um teólogo. Depende muito da maneira como você vai se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Porque é um livro aberto, não é? É a revelação, como diz Apocalipse, né? Revelação. Mas é outro capítulo aí, vamos lá. Ela diz assim: a Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos, pelo contrário, destina-se às pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com clareza, com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará, nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem os próprios julgamentos, em vez da vontade revelada de Deus. Então, é muito importante, como os bereanos, não seja apenas um reprodutor do pensamento de outras pessoas. Não seja. Porque alguns ouvem tanta bobagem do que se fala a respeito da Bíblia, e ele reproduz isso. Já viu isso?
Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, vou respeitar o nome e a sua denominação. E eu conversando com ela sobre um assunto da Bíblia. A encontrei em um local e, coincidentemente, ela me identificou. Ela disse assim, por um acaso, você é o pastor Elias Brenha? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, de onde você me conhece? Eu recebo os seus vídeos do Minuto de Esperança. Foi muito engraçado. Eu estava fazendo compras, né? E ela parou para conversar comigo. E eu dei toda a atenção para ela. Falei, você congrega em alguma igreja? Ela falou, me falou o nome da igreja. E ela começou a conversar comigo. Foi muito, assim, muito espontânea a conversa. E ela falou sobre um tema, e eu comecei a falar com ela. Falei, como você descobriu isso? Ela falou assim, olha, o meu pastor falou. E eu disse assim para ela, falei, você já viu na Bíblia se é exatamente isso? Se está certo o que ele te falou em relação àquilo que está na Bíblia? Ela disse assim, não, mas eu acredito no que ele falou. Eu achei muito interessante aquilo. Uma fé, não é? Mas uma fé cega. Uma fé cega. Porque os bereanos iam lá para ver se era exatamente aquilo que acontecia e se era assim mesmo as coisas que eles estavam aprendendo. Então nós temos que olhar na Bíblia, independente da tua condição emocional, psicológica, cultural, seja lá o que for, vá à Bíblia. A Bíblia é para todas as pessoas. Se você é alguém que tem um PhD, você vai conhecer a Bíblia. Se você é uma pessoa semi-analfabeta, você também vai conhecer a Bíblia. Se você não sabe ler, mas alguém lê para você, você vai compreender a Bíblia também. Então a Bíblia é um livro acessível para todas as pessoas. E eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas aí vem o ponto importante e talvez conclusivo da nossa conversa aqui, pastor Claudio Mar. Ellen White diz aqui no parágrafo 1º da página 91, a Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Talvez seja aqui o ponto que muitas pessoas erram. Eu leio a minha Bíblia todos os dias. Hoje, no Reavivados pela Sua Palavra, eu li o capítulo 5 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 5. Um capítulo interessante. E se eu mostrar aqui para você, olha, uma coisa interessante, olha. Eu já li várias vezes esse capítulo. Várias vezes. Mas, hoje, só na minha leitura hoje, está aqui, pastor, estou mostrando para você. Todos esses grifados aqui foram visões novas que Deus me deu na leitura desse capítulo hoje. Isso depois de quanto tempo, pastor, já que você está em contato com a Bíblia, estudando? Eu leio a Bíblia desde que eu aprendi a ler com 5 anos de idade. Eu leio a Bíblia. Então, o que acontece? Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então, hoje eu li o capítulo 5 de 2 Coríntios, que é o capítulo do Reavivados por Sua Palavra. E Deus me falou profundamente, mas eu não abro a Bíblia sem orar. Porque é aqui que saem as minhas reflexões, os meus sermões, é daqui que saem os meus minutos de esperança. Eu leio com reflexão a Bíblia. E sempre antes de abrir a Bíblia, eu digo, Senhor, o que é que o Senhor tem para falar para a minha vida hoje? Então, eu gosto de saber muitas vezes o contexto histórico, eu gosto de saber o que está por detrás desses escritos, eu gosto, mas eu confesso que eu não me prendo muito a isso mais, sabia? Eu já tive em outros momentos, e aqui vai um testemunho meu, tá? Depois de 36 anos de ministério, hoje já no meu 37º ano de ministério, eu hoje já não me prendo mais. Tem gente que, por exemplo, prega e eu acho bonito, e eu posso fazer isso também. Contar só sobre o contexto, a história. Eu acho bonito isso. Eu acho bonito ser um historiador. Mas a história não muda vidas. A história não transforma vidas. A história leva você apenas a ser alguém que impacta as pessoas pelo conhecimento de datas, de
situações aqui ou ali, descobertas aqui ou ali. Tudo isso é importante. Eu não estou discordando e não estou tirando a importância disso. Me entendam, por favor. Mas a gente vive um momento tão importante na história da humanidade que a Bíblia tem que ser um livro transformador para você. Então hoje eu leio a Bíblia pensando na minha igreja, pensando nas pessoas, pensando na salvação das pessoas, o que isso tem para a vida das pessoas, mais do que história. E é aí que o Espírito Santo fala às vezes ao meu coração, numa mensagem simples, mas às vezes uma frase, um pensamento, um insight que você tem daquilo pode mudar a minha vida, pode mudar a vida das pessoas. Então, por isso que Ellen White diz aqui, olha, a Bíblia nunca deveria ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo e a receberemos. E aqui, só a última coisa, pastor, quando ela diz assim, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Eu vou fazer aqui uma correção teológica. Muitos dizem assim, Senhor, que a Tua palavra nos inspire. A palavra de Deus é inspirada. Nós somos iluminados. Quando eu leio a Bíblia, o Espírito Santo me ilumina, ele não me inspira. Ele inspirou os profetas. O papel do Espírito Santo foi inspirar os profetas, mas ele ilumina a minha mente. E é essa iluminação do Espírito Santo que me transforma, que muda a minha vida e que me revela quem é Deus. Isso não é lindo, pastor Claudimar? É muito lindo, pastor. Eu acho que nos ensinamentos, né, finais aqui, que ela traz nesses últimos parágrafos, né, já trazendo algo que o senhor já comentou, nós não podemos, né, legar a outras pessoas o estudo da Bíblia. Eu devo estudar. Na história lá no mercado, né, no encontro que o senhor teve com essa senhora, eu preciso estudar. E ela traz esse comentário aqui, ó, não devemos aceitar o testemunho de homens em qualquer assunto, aos ensinamentos das Escrituras, mas devemos estudar por nós mesmos as palavras de Deus. E ela continua, um outro conselho aqui que eu marquei, não há nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nosso pensamento e dar vigor às faculdades, como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Amigo, seja você praticamente um doutor, ou seja você uma pessoa com pouca leitura, esteja você num presídio, ou esteja você numa faculdade, interessante que ela consegue alcançar de uma ponta do grupo até a outro grupo. E um outro conselho aqui que eu gostei muito, eu fui marcando algumas coisas que ela foi ponderando com a gente, é esse aqui, ó. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. Uau! Se ela fosse estudada da forma que ela deveria, o pastor terminou de comentar com a gente, uma delas através da oração, outra delas, não deixe que outras pessoas estudem por você, estude você. Se o pastor Elias Brenha pregou no sábado na igreja, apresentou um tema, abra sua Bíblia depois, sábado à tarde, vai estudar, vai verificar cada palavra, cada texto que foi apresentado aqui. E o último deles que eu gostaria de ponderar também, pastor, trazer, é muito pequeno o benefício que se tira de uma leitura apressada da Bíblia. Pode-se ler a Bíblia inteira sem que veja a sua beleza ou se compreenda a sua profundidade, nem seus significados escondidos. Quantas vezes, propor no nosso coração fazer um ano bíblico, mas estamos mais preocupados em terminar toda a leitura do que dar uma atenção especial para cada verso, cada parte. Eu não estou aqui propagando, pastor, que não se deva ter um propósito de leitura da Bíblia, mas o que eu estou comentando, quando você colocar esse propósito, amigo, aproveite cada momento. Eu concluo com essa última parte que ela traz assim. Tem mais valor uma passagem estudada até que seu significado fique claro
e sua relação com o plano da salvação se torna evidente do que percorrer os olhos por vários capítulos sem um propósito definido e sem que se obtenha alguma instrução. Uau! Perfeito, né? Essa daqui é interessante. Esteja sempre com sua Bíblia. Leia sempre que tiver oportunidade. Decore as passagens. Mesmo andando pelas ruas, você pode ler uma passagem e meditar sobre ela, fixando na mente. Então, eu termino essa minha parte aqui, pastor, trazendo esses ensinamentos que a autora desse livro maravilhoso, Ellen White, desse livro Caminho a Cristo, nos traz. Entenda, todos nós, praticamente dificilmente, você não vai ter uma Bíblia em casa, mas entenda que há algumas formas que Deus também instituiu para que você possa se aproximar, para que você possa compreender quem lê através da Bíblia. E o pastor citou uma, a oração. A outra, não se apresse a ler. Estude, compreenda o que se está claro ou não está claro. Não permita que outras pessoas façam isso por você. Faça você também. Então, realmente, pastor, eu amei essa última parte aqui. Então, eu acho que é bastante aprendizado que tivemos nessa noite, né? Sem dúvida alguma. Esse nosso capítulo 10, ele nos trouxe grande esclarecimento sobre o estudo da palavra de Deus e como Deus se revela. Então, o meu desafio a você nessa noite, querido amigo, querida amiga, é que você busque na presença de Deus cada dia mais a compreensão de quem é Deus através da Bíblia. Através da natureza, você vê Deus, você conhece Deus pelas suas obras criadoras, mas através da Bíblia, você conhece o amor, a misericórdia, a bondade, a essência de quem é Deus. Então, que Deus te ajude, que Deus te dê essa iluminação cada dia maior da palavra de Deus. Separe um tempinho cada dia, separe um tempinho cada manhã, principalmente nas primeiras horas do dia, para falar com Deus através da oração e para deixar Deus falar ao seu coração através da Bíblia. Que Deus te abençoe. Eu quero, nesse momento, finalizar aqui o nosso estudo, deixando aqui o desafio. Na próxima quarta-feira, nós estaremos aqui com mais um capítulo muito importante. Será esse aqui, olha, o capítulo 12, a certeza da vitória. Então, comece a ler, comece a sublinhar. O meu capítulo aqui já está quase todo sublinhado também, e nós vamos entender qual é a certeza da vitória na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, onde estaremos juntos estudando mais um capítulo desse tão importante livro e da palavra de Deus. Eu imagino que você tenha deixado aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. Esse é o momento, então, pelo qual nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento de estudo e vamos interceder pelos seus pedidos e pela sua família, pela sua vida. Então, convido você a fechar os olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão, obrigado por esse momento onde pudemos falar sobre esse assunto tão importante da revelação que o Senhor nos dá através da natureza e da palavra revelada, escrita, a Santa Bíblia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor não é um Deus oculto, mas um Deus que a cada dia revela o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia para com a nossa vida. E eu quero colocar, Pai, nesse momento diante do Senhor, todos os pedidos que aqui foram colocados. O Senhor sabe o porquê eles foram deixados aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um desses teus filhos. O Senhor conhece a luta que cada um enfrenta. O Senhor conhece as batalhas que cada um trava ao longo do seu dia. O Senhor conhece como cada um está indo dormir agora. Talvez triste, abatido, talvez com sentimento de derrota. Ó Deus,
tome a vida desse teu servo nas tuas mãos. Se há pessoas enfermas, Pai, coloque a tua mão curadora. Se há pessoas desempregadas, Pai, restaure a dignidade dessas pessoas, trazendo-lhe novamente o trabalho, o sustento diário. Pai, se há alguém que está vivendo um conflito familiar, por favor, Pai, coloque a tua mão sobre ele. Se há alguém, Pai, que está vivendo um conflito espiritual, coloque a tua bênção sobre ele também. Abençoe as famílias, que todas sejam abençoadas e que a tua presença faça a diferença na vida delas, Pai. Nós também nos entregamos em tuas mãos nesta hora. Nós queremos ter uma noite tranquila, queremos ter um sono reparador. Então tome a nossa vida e esteja em nossa vida hoje e sempre. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Uma ótima noite para você, um forte abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus assim o permitir.